Começa agora, na Tropical 7 FM Juazeiro, o programa da Central para o Campo. Apresentação, Josenaldo Rodrigues. Oferecimento, Central de Adubos. Orgulho de ser agro. Muito bom dia para você que está aqui em Juazeiro da Bahia, você que está em Petrolina, Pernambuco, você que está em Sergipe, onde quer que você se encontre, em Feira de Santana, em qualquer lugar que você nos acompanhe. Estamos no ar com mais um programa da Central para o Campo. É um projeto da Central de Adubos que tem o objetivo de levar informações do agronegócio para você, produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Um abraço a você que nos acompanha na Rádio Tropical SAT FM de Juazeiro da Bahia, na frequência 102,5. A você que está conosco através da internet, em nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial. Um grande abraço e vamos juntos até às 10 horas da manhã. Hoje é sábado, 29 de outubro de 2022. Vamos ver como fica o tempo hoje e amanhã. Em Juazeiro da Bahia, hoje sábado, será de sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite também o tempo fica aberto, ainda sem nuvens. Segundo o Instituto Clima Tempo, a temperatura deve variar entre a mínima de 22 e a máxima de 36 graus. Sábado quente, a velocidade do vento pode atingir 24 km por hora. A umidade relativa do ar varia entre 18% e 82%. A incidência solar do dia começou às 5 horas e 12 minutos da manhã e vai terminar às 5 horas e 38 minutos da tarde. Hoje, a noite será de lua nova. Amanhã, domingo, aqui em Juazeiro da Bahia, também será do mesmo jeito. Será de sol, com algumas nuvens e não deve chover. Segundo o Instituto Clima Tempo, a temperatura vai variar entre a mínima de 20 e a máxima de 35 graus, domingo quente também. A velocidade do vento pode atingir 26 km por hora e a umidade relativa do ar varia entre 28% e 94%. A incidência solar do dia amanhã vai começar também às 5 horas e 12 minutos da manhã e vai terminar às 5 horas e 38 minutos da tarde. E vamos continuar com lua nova. Hoje, excepcionalmente, nós iremos exibir aqui a cotação dos produtos comercializados aqui no Vale do São Francisco. Os dados são fornecidos pelo Mercado do Produtor de Juazeiro, mas infelizmente hoje não vamos divulgar esses dados para você. O programa da Central para o Campo é um projeto da Central de Adubos que está há 11 anos no mercado. Já são 9 lojas para servir você, produtor e produtora rural. Em Pernambuco, estamos em Petrolina e Petrolândia. Na Bahia, estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado, Paripiranga e agora também em Feira de Santana. E em Sergipe, estamos na cidade de Itabaiana. Já são mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste. E você sabe, a maior do Nordeste é diferente das iguais. Quero mandar um grande abraço e agradecer às pessoas que participaram do Manga Tech no último final de semana, último sábado, no Yacht Clube de Petrolina, um evento grandioso, extraordinário. Você que participou, com certeza, lhe agradou esse evento. Mais um grande projeto da Central de Adubos para levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, minha amiga produtora rural. Hoje nós vamos conversar aqui com o pessoal da Ajinomoto, mais uma empresa parceira da Central de Adubos, e o nosso tema de hoje é como reduzir o estresse das plantas. Pois é, você sabe como fazer esse processo? Então você vai ficar sabendo agora. Se liga aí no nosso programa que a gente vai conversar aqui com o Rafael Hirano. Ele é engenheiro agrônomo, é gerente das áreas de agronegócios da Ajinomoto. Está conosco aqui através de aplicativos. Ele está em São José dos Campos, em São Paulo. Bom dia, Rafael, bem-vindo. Obrigado pela presença aqui no programa da Central para o Campo. Bom dia, Josenaldo. Bom dia a todos os amigos da Central. É um prazer estar aqui com vocês hoje e espero poder contribuir com informações para todos vocês. E maravilha. Vamos conversar também aqui com Bosco Farias, também engenheiro agrônomo, produtor rural e representante técnico de vendas aí da Ajinomoto. Bom dia, Bosco. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes que apoiam, que participam sempre desse programa junto com a Central. Já é uma rotina boa, né? Todo sábado a Central junto com você, apresentando informações que difundem muito a tecnologia e inovação para toda a região do Vale do São Francisco. É um prazer muito grande estar participando. Prazer é nosso recebê-lo mais uma vez. Espero que a gente aqui esteja cumprindo com o nosso papel, levar informações do agronegócio para os produtores, principalmente para aqueles produtores que não têm acesso a tecnologias que os outros têm, né? Então, o nosso papel é esse, né? Com certeza. Ô, Rafael, vamos falar um pouco da Ajinomoto. Conta pra gente aí dessa empresa que é parceira da Central de Adubos. Opa, claro, Josenaldo. Então, a Ajinomoto, ela é uma empresa japonesa e existe há mais de 100 anos, né? No Brasil, ela existe há 66 anos
e desde a sua criação, o principal objetivo dela foi a produção, vamos dizer, a produção de aminoácidos, né? Então, no mundo todo, ela tem uma participação muito importante, sendo a maior produtora de aminoácidos, né? E aqui no Brasil, nós temos 4 fábricas que ficam no interior de São Paulo, exatamente porque a nossa matéria-prima, a matéria-prima que a gente utiliza, é a cana-de-açúcar, né? Então, todo o nosso processo é a base de fermentação microbiológica dos derivados da cana-de-açúcar e é dessa forma que nós extraímos aminoácidos. Os aminoácidos da Ajinomoto são utilizados em diversos segmentos, não só nos fertilizantes. Nos produtos alimentícios, que geralmente a gente encontra aí nas gôndolas do supermercado, nutrição esportiva para atletas de alta performance, né, que utilizam os nossos aminoácidos, nutrição animal, cosméticos, remédios, enfim. Existe uma série de produtos que vai além dos fertilizantes, que são utilizados aminoácidos. E, claro, os nossos fertilizantes aí da linha Amino, da linha Gifol e o Amiorgan. Então, basicamente, essa é a história da Ajinomoto. Então, a Ajinomoto não produz apenas para o setor da agricultura, não, né, também? Não. A Ajinomoto ela é uma empresa que produz, ela tem uma participação muito grande no setor alimentício, né? Então, todos os produtos que a gente encontra, como, por exemplo, embutidos, né? A Ajinomoto fornece matérias-primas para a indústria alimentícia, né? Por exemplo, comercializa produtos diretos no supermercado, como, por exemplo, Sazon, Sopavono, Sucos Midi, enfim, diversos produtos que facilitam o dia a dia, né, do pessoal aí que vai cozinhar na sua casa, né, para facilitar o preparo dos alimentos, né, e outros segmentos, como, por exemplo, na produção de remédios e cosméticos, também é uma atuação muito forte da Ajinomoto. Então, às vezes, a gente consome coisa que nem sabe que é da Ajinomoto, né? Rapaz, a gente sempre diz isso, viu? Que às vezes, por exemplo, tem aminoácidos no shampoo, tem aminoácidos, não só aminoácidos, né? Outras matérias-primas que a Ajinomoto produz em esmalte, vamos dizer, remédio que a gente toma, na própria nutrição animal de suínos e bovinos, existem os aminoácidos que a Ajinomoto produz também. Enfim, tem aí a Ajinomoto uma participação muito grande que fica muitas vezes nos bastidores aí das indústrias, né? Só que é claro que sempre quando se fala em Ajinomoto vem muito a questão do Sazon, né? Que foi o nosso tempero carro-chefe, né? E que devido ao comercial aí que fez grande sucesso, né? Então se estende até hoje a fama, mas a Ajinomoto está presente em muitos segmentos aí que às vezes a gente utiliza no dia a dia e nem tem esse conhecimento, né? Mas, claro, aos poucos a gente vai disseminando essas informações e as pessoas vão conhecendo, né? Assim como no caso dos fertilizantes. E o Sazon acho que é o produto mais popular da Ajinomoto, né? É o mais popular. Tanto que o Sazon, né, o nosso tempero, que é a base de ácido glutâmico, que é um aminoácido, mais produzido pela Ajinomoto, né? Então, como você mencionou, é o mais conhecido, mais famoso aí dos produtos. Na agricultura, esse produto que está aí numa foto atrás de você é um dos mais populares e utilizados? Com certeza. Atrás de mim aqui a gente tem um aminoproline, né, que é feito, né, com um aminoácido específico chamado prolina, que também é produzido pela própria Ajinomoto, né? Então é um produto aí que já tem, não tem muitos anos de criação, porém já é um produto que vem se consolidando ano a ano em diversas regiões, em diversas culturas, né? Aí o próprio Bosco está aí para comentar os casos de sucesso, e é um produto que já tem grande repercussão, principalmente porque a prolina, Josenaldo, é um aminoácido que ele é muito relacionado ao controle de estresse, seja biótico ou abiótico pela planta, né? Assim como você mencionou sobre o tema aí da nossa conversa. Então, tanto a prolina como a decinabetaína, que são 2 aminoácidos que estão nesse produto, são extremamente fundamentais para as plantas controlarem, né, ao menos atenuarem os danos causados pelos diversos estresses aí que estão presentes no dia a dia das culturas. O nosso tema é como reduzir o estresse das plantas. Em pessoas, quando você se estressa, geralmente aparece uma série de problemas colaterais, né? Depressão, pressão alta, uma série de coisas que a gente acaba absorvendo por conta do estresse. Com as plantas acontece isso também?
acontecem alguns problemas que acabam deixando elas, de certa forma, sem produzir? Muito bem colocado. Essa analogia é muito boa, a gente sempre faz ela. Assim como nós, seres humanos, a gente, muitas vezes, né, o estresse aí do dia a dia acabam acarretando em doenças, né, na gente e nas plantas, é algo muito semelhante, né? Então, o estresse, por exemplo, causado por uma falta de água, né, por temperaturas extremas, ou até mesmo pelo ataque de pragas e doenças, todos esses estresses que são causados na planta geram desconforto nela, né? E, consequentemente, ela precisa encontrar maneiras de atenuar esses estresses, né? Então, muitas vezes, ela precisa gastar a energia que ela utilizaria, por exemplo, para o enchimento de um fruto, para a formação de um ramo novo, para combater esse estresse, né? E uma das formas dela combater esse estresse é exatamente aumentar a produção do aminoácido prolina dentro dela, né? Porém, qual que é o grande, vamos dizer assim, problema nisso, né? Que, como eu falei, a energia que ela iria utilizar para produzir um ramo, produzir um grão, produzir um fruto novo, ela tem que redirecionar para produzir mais prolina, que, consequentemente, essa prolina vai ajudar ela a combater o estresse, né? Então, de uma forma bem resumida, basicamente, é dessa forma que o aminoácido pode auxiliar a planta a reduzir o estresse. Ô Bosco, como é que o produtor faz para não deixar a planta se estressar, digamos assim? Apenas o aminoácido resolve ou tem que tomar outras providências? Veja só, Josinaldo, a gente tem que entender, o produtor tem que entender que existem dois tipos de estresse na planta, o biótico e o abiótico. O biótico é aquele causado por micro-organismos, por fungos, bactérias, ataques de insetos e pragas de maneira geral. Então, quando a planta é atacada por doenças fúngicas, bacterianas ou por qualquer tipo de praga, isso se chama estresse biótico. E, por exemplo, agora em outubro, né, já finalizamos um mês, altas temperaturas. Então, nós estamos vivendo um momento de altas temperaturas, né? Então, isso é um estresse abiótico, causado por altas temperaturas, muito excesso de muita chuva, né? Então, são situações extremas, geralmente. São situações extremas. Então, o produtor tem que entender que a planta, o Vale do São Francisco, qualquer produtor do Vale, praticamente a planta vive sob estresse biótico e abiótico praticamente o ano inteiro. O ano inteiro. No primeiro semestre, geralmente tem muita doença, né? E no segundo semestre, muito ataque de praga, né? E paralelo a isso, as altas temperaturas que tem durante o dia e quando você chega no primeiro semestre, as noites frias e durante os dias, temperaturas quentes. Então, o produtor tem que entender isso aí. Há um certo choque térmico com a planta. Ela sai da temperatura baixa para a temperatura alta em pouco tempo, no caso. E como o Rafael falou, a planta ela precisa desse aminoácido prolina e é esse prolina que vai ativar dentro dela uma produção para justamente ter um controle mais eficaz desses momentos de estresse. Então, quando a planta está deficiente desse aminoácido, o que acontece? A planta gasta, ao invés da planta gastar energia para um fruto de uva e de manga crescer, de cebola crescer, ela está direcionando parte daquela energia para combater e controlar o estresse. E aí é onde entra o uso desse produto da Ajinomoto. Ou seja, ao invés da planta gastar energia, certo? Dividir parte da energia dela no controle do estresse e crescimento do fruto, quando a gente introduz esse produto via aplicação foliar, ele vai amenizar essa ação do estresse. Ou seja, a planta não vai precisar gastar tanta energia porque esse produto vai contribuir, vai fazer com que a planta, certo, fique mais fortalecida no confronto, no combate ao estresse. Funciona como uma espécie de suplemento? É tipo um suplemento. Tipo um suplemento de energia. E esse produto a gente sempre recomenda usar ele semanalmente, né? Porque, como aqui no Vale do São Francisco, em função da questão climática e de outros estresses, bióticos e abióticos, a gente sempre recomenda o uso semanal desse produto. Justamente para atenuar, para minimizar esse efeito dos estresses.
Por exemplo, temperatura alta, como você falou aí, causa estresse na planta. Muito né? estresse. Muito estresse. Só que aqui na nossa região, o ano quase todo é temperatura alta. Temperatura alta. Como lidar com isso? Veja só. Para evitar que a planta sofra tanto, porque é quase o ano todo. Há alguns momentos a gente tem momentos atípicos, meses atípicos, como 2021 para início de 2022, choveu bastante. Vou fazer uma analogia, né? Esse produto é bom quando a gente faz uma analogia em relação a nós, os seres humanos. Quando a gente está em altas temperaturas, o que é que o médico recomenda? Hidratação. A gente tem que se manter hidratado. Então, assim, não é só aplicar o aminoploline que você vai resolver o problema do estresse da planta. Existe todo o manejo, por exemplo, manejo de irrigação. No período de altas temperaturas, a planta tem que estar recebendo água diariamente. Ela tem que estar sendo hidratada diariamente. O aminoprolina tem um benefício, um grande benefício, que ele impede que a célula, que fica no interior da planta, a célula, perca água. Isso é um benefício que a prolina faz. Evita a perda de água pela célula da planta. Então, a célula não perdendo água, isso já é uma condição muito boa para ele combater o estresse, entendeu? Ou seja, tanto o ser humano quanto a planta, ela está bem hidratada para combater momentos de estresse. Então, a planta hidratada com água, principalmente no interior da célula, isso é um fator extremamente importante para que a planta consiga vencer o estresse. E quem faz isso é o aminoprolina. Nós estamos vivendo agora momentos com a umidade relativa do ar baixa em vários momentos, né? Isso atinge também as plantas? Com certeza. Nós, seres humanos, sofremos com isso, né? A baixa planta umidade do mesmo do ar. jeito. Mesmo jeito? Do mesmo jeito. São fisiologias diferentes, mas o comportamento em relação à questão de estresse é a mesma coisa. A planta, por exemplo, chega 2 horas, 3 horas da tarde, você vê em algumas lavouras murchamento, né? Por falta de hidratação na planta. E aí que a gente vem recomendando o uso semanal dos produtos. Aplicações semanais. Usa o aminoprolina, mas é importante também aumentar o período de irrigação? Com certeza. É um manejo. Não existe receita de bolo. 2 mais 2 não é igual a 4 em agricultura e não existe uma receita de bolo. É o acompanhamento diário do produtor e um manejo de irrigação adequado. Agora, com um complemento via foliar desse produto. É um manejo integrado que a gente chama. Não adianta você fazer só uma coisa. Tem que fazer várias ações para que a planta não sofra. A planta tem que estar bem nutrida, a planta tem que estar bem na questão de água, de irrigação. Tem que fazer irrigação bem feita, certo? Uma nutrição bem feita. Então, a planta forte, bem nutrida, com água, ela tem como evitar esses períodos de estresse, combater isso aí. E um complemento disso aí é o aminoprolina. Tá. E um produtor rural que às vezes está sofrendo lá, não tem um acompanhamento de um especialista, de um consultor, o que ele pode fazer para resolver essa situação dele aí? Rapaz, é isso que eu comentei com você. O aminoprolina é uma boa ferramenta nesse manejo. Então, a gente já recomenda em qualquer cultura, certo? Aplicações semanais de doses de meio litro por hectare. Agora, é importante o produtor saber que qualquer lavoura, ele tem que fazer uma boa nutrição. Como é que você faz uma boa nutrição? É através de uma análise de solo. Faz uma análise de solo, pega essa análise de solo, entrega na mão de um profissional, um agrônomo ou técnico agrícola, habilitado para que o agrônomo ou técnico faça uma boa recomendação de nutrição e faça uma boa manejo de irrigação, que é o básico. Se você faz um bom manejo de irrigação, uma boa nutrição e um bom acompanhamento no controle de pragas e doenças, você está fazendo esse tripé, né? Irrigação boa, nutrição boa e manejo de controle de pragas e doenças também boa. Esses 3 tripés bem feitos, com certeza a planta vai se sobressair e vai ter um controle muito eficaz no controle de estresse. E com o complemento do uso do aminoprolina, que é uma ferramenta fantástica e a gente costuma falar, hoje a Ajinomoto é uma linha muito boa, há 24 anos no Vale do São Francisco, com um custo que cabe no bolso do produtor rural, sem onerar
sem onerar. Custos lá Ou seja, lavoura, do né? pequeno ao grande, é um produto que todo mundo tem acesso. E eu quero lembrar aqui aos produtores rurais que estão nos acompanhando que a Central de Adubos tem uma equipe treinada, competente, Com certeza. para dar um apoio ao produtor rural, né? Tanto a equipe interna quanto a equipe externa são bem capacitados para estar dando esse tipo de orientação. Se o produtor tiver dificuldades, então procure uma equipe da Central de Adubos, né? Quanto tempo já essa parceria da Ajinomoto Central de Adubos? 10 anos. 10 anos já. 10 anos. A Central de Adubos tem 11 no Vale, vai fazer 12, né? 10 anos. E há 10 anos a Ajinomoto está com a Central de Adubos. Somou muito para a Ajinomoto essa parceria? Rapaz, eu digo assim, foi um divisor de águas. Quando a Central começou nessa parceria, nós praticamente dobramos o faturamento, né? Então, a gente é muito feliz com essa parceria e esperamos continuar crescendo dentro da Central e nos novos projetos, nas novas lojas, né, que a Central está buscando. Já inaugurou recentemente Feira de Santana e tem outros projetos futuros aí que logo a comunidade do agronegócio vai estar sabendo. Tá. Quero mandar um grande abraço pessoal do Feira de Santana, que nesse mês agora teve sua primeira loja lá da Central de Adubos. Então, estamos chegando na Princesinha do Sertão com toda a força, com todo o apoio para os produtores rurais. Vocês podem contar com a gente, tá bom? O Rafael, o aminoproline pode ser usado em qualquer cultura? Rapaz, pode ser usado em qualquer cultura, em qualquer região agrícola, em qualquer variedade. Os aminoácidos aí são importantes em todo o ser vivo, sem dúvida nenhuma. Então, pode ficar tranquilo, conforme o Bosco recomendou, né? Falou aí o pessoal da Central, todo mundo bem capacitado para seguir as orientações da turma aí e pode utilizar sem problema nenhum. Você disse que os aminoácidos são explorados basicamente da cana-de-açúcar, é isso? A Ajinomoto planta também cana-de-açúcar? Então, Josenaldo, assim, o processo, né, de extração da cana-de-açúcar funciona basicamente assim. Existe o processo de fermentação, assim como se faz um pão, um vinho, né, onde bactérias específicas necessitam de uma fonte de carboidrato, que nesse caso é o açúcar, sacarose da cana-de-açúcar, e através dessa bactéria que se alimenta desse carboidrato, desses açúcares, ela produz diversos compostos orgânicos e um deles é o aminoácido, né? Então, existem bactérias específicas que produzem aminoácidos específicos, né? Então, é dessa forma que a gente acaba extraindo o nosso aminoácido, tá? A sua segunda pergunta foi? Se vocês plantam cana-de-açúcar também? Não. A Ajinomoto, nós apenas temos as fábricas de fermentação, né? E aí a gente acaba comprando das usinas que estão próximas ali das fábricas ali. Mas a Ajinomoto, ela não possui área de produção. Vocês adquirem a matéria-prima de usinas, então, que já plantam cana-de-açúcar, né? Isso, a gente até chama esse nosso ciclo, né, de compra, produção e venda de ciclo da biointegração. Por quê? Muitos produtores de cana, muitas usinas muitos canaviais acabam também utilizando os nossos produtos na sua lavoura, né? Ou seja, então a gente basicamente compra o material da cana-de-açúcar, né? O xarope, a sacarose, o caldo, faz o processo de fermentação, faz os nossos produtos e os fertilizantes que a gente produz, muitas usinas acabam comprando os nossos aminoácidos, os nossos fertilizantes, né? Então, acaba que a gente chama de ciclo da biointegração esse processo. Então, vocês compram a cana-de-açúcar e todo o processamento, a fermentação é feito na fábrica da Ajinomoto. Isso. Na verdade, a gente já recebe o caldo, né? O caldo para ser fermentado. Aí a gente armazena em diversos containers, né? E conforme a época de maior demanda de produção dos produtos, a gente vai utilizando os volumes que são armazenados durante o ano. Tá certo. Nós temos um quadro aqui no programa da Central para o Campo que chama-se Central Responde. Os produtores enviam perguntas para a gente e vocês são nossos convidados, vocês respondem as dúvidas aí dos produtores. Vamos ouvir então a primeira? Bom dia, meu nome é Mário, sou gerente aqui da Fazenda Tapuio aqui no N5. Eu queria saber qual é a melhor fase de usar o aminoproline na cultura da uva.
O Mário quer saber qual é a melhor fase para usar o aminoprolino na cultura da uva. O ideal, isso é assim, eu costumo dizer que em qualquer cultura o ideal é começar a usar antes da pré-florada. Porque a floração, quando a planta flora, ela tem um gasto energético muito elevado. Então, se ela passa por algum processo de estresse nesse período, com certeza vai afetar a produtividade. Então, o ideal era iniciar sempre antes da florada, na pré-floração e com aplicações semanais até o início da colheita. Terminou a colheita ali, Pode parar. faz uma poda. Aí, no caso da uva, você colhe, dá um repouso, né? E depois faz a poda. Mas o ideal é começar antes das floradas, na pré-floração, com aplicações de meio litro por hectare até o início da colheita. Meio litro só? É suficiente? Meio litro por hectare. É econômico mesmo o aminoprolino. É um produto bastante acessível e de alta eficiência. E a aplicação pode ser Toda via foliar. Toda via foliar. Mecanizado com Pulverizado. pulverizador costal. Costal ou então atomizador, né? Mecanizado, no caso. Mecanizado. Pode fazer sem problemas. Sem problema, misturar com qualquer produto, não tem fitotoxicidade, não tem nada. Tá bom, Mário? Dado o recado aí, vamos a mais uma pergunta aqui. Vamos ver quem está falando agora. Bom dia, pessoal. Me chamo Ronald, trabalho há 4 anos na cultura da uva. Gostaria de saber a seguinte, teria algum problema usar o aminoprolino semanalmente na cultura da uva? E quais seriam os benefícios? O Ronald quer saber se tem algum problema semanalmente. Não tem, né? Não tem, acabei de falar, não tem nenhum problema, pode ser usado semanalmente. E o grande benefício dele é que ele aplicando semanalmente, ele vai evitar que a planta gaste energia desnecessária. Ou seja, quando você faz o aminoprolina toda semana, certo? A planta não vai estar gastando energia à toa e ele vai fazer com que a planta aumente a sua reserva energética para pegar esse aumento de reserva para ter um maior crescimento de fruto e, consequentemente, uma maior produtividade. Ele pode substituir outros produtos, o aminoprolino? A gente não recomenda. O uso do aminoprolino é muito específico. É o produto para combater o estresse. Combater estresse. Pensou em estresse na planta, aminoprolino. Com meio litro por hectare. Meio litro por hectare semanal. Tá certo. Fazer a análise de solo ajuda no momento de usar o prolino? Não tem muita correlação. Ou seja, quando você faz uma análise de solo, você vai estar proporcionando uma adubação mais equilibrada para a planta. Então, uma planta bem nutrida, bem equilibrada, é como a gente. Se a gente se alimenta bem, né? Se a gente tem uma vida saudável, com qualidade, dificilmente a gente fica doente, né? E a planta é do mesmo jeito. Se você faz uma boa nutrição, você dá alimento para a planta no momento certo, na hora certa, você vai ter uma planta bem equilibrada. Uma planta bem equilibrada, ela vai estar pronta para enfrentar todos os estresses que ela pode passar. Não vai adoecer, né? Não vai adoecer. Agora, é importante ter essa aplicação do aminoprolino porque ele vai ajudar muito a planta a não gastar a energia de forma desnecessária. Ajuda a combater pragas e outras doenças? Pessoal, quando você aumenta a resistência da planta no controle do estresse, acaba a planta tendo como é que se diz? Uma condição, certo? É como a gente, se a gente está bem nutrido, a doença não chega, a gente não fica doente. E a mesma coisa acontece com a planta. Se a planta está bem equilibrada, com aplicações semanais de aminoprolino, dificilmente, se a doença entrar, a doença não vai ter tanta severidade, tanto da doença quanto da praga, né? Então a planta ela vai estar mais resistente. Fortalece o sistema imunológico. Com certeza. Assim como nas pessoas são plantas. Uma planta bem equilibrada, ela vai estar com o sistema de defesa dela também alta, certo? E aí vai conseguir superar qualquer momento de adversidade, né? Vamos ouvir mais um produtor rural que está querendo tirar uma dúvida. Vamos ouvir. Meu nome é Evanilson, sou responsável técnico pela área de Elza Aguilera, aqui no N4, e gostaria de saber qual o posicionamento do aminoprolino na cultura da uva. Evanilson, obrigado por sua participação. Qual o posicionamento do aminoprolino na cultura da uva? É como eu falei, começar as aplicações na pré-florada,
né, meio litro por hectare, se estendendo até o início da colheita, com aplicações semanais de meio litro por hectare. Ô Bosco, Rafael, como é que a gente descobre que a planta está estressada? Porque quais são as características? Assim, eu estou lá trabalhando de boa, estou achando que minha plantação está legal, mas, no entanto, a planta está estressada. Quais são os sinais de uma planta estressada? Vou passar para o Rafael para ele me ajudar aí na participação. Ajuda aí, Rafael. Como é que a gente descobre que minha plantação está estressada? De repente, eu estou lá trabalhando achando que está tudo numa boa, mas, no entanto, a planta, a uva, a manga, outra cultura, entrou no estresse. Como é que eu sei? Quais são os sinais? Boa pergunta, Josenaldo, né? O amigo que mandou aí também. Então, visualmente falando, a planta, os primeiros sintomas que acontece é o travamento do crescimento, né? Então, isso fica... Travamento do crescimento? Ela para de crescer? Isso. Ela para de crescer porque ela precisa utilizar a energia que ela tem para combater aquele estresse, né? Então, seja na produção de aminoácidos, seja na produção de outros compostos, né? Ela precisa direcionar a sua energia para produzir, de arrumar um jeito, né, de amenizar esse estresse. Então, a energia que ela utilizaria, os carboidratos, açúcares, aminoácidos, tudo que ela utilizaria para o crescimento, ela precisa utilizar para combater o estresse, né? Então, esse é o primeiro sintoma que se observa no campo, né? Então, esse travamento no crescimento aí é muito característico, né? É lógico que assim, para os produtores aí, né, que nem o pessoal do Vale, que tem bastante tecnologia, tem bastante acesso, existem também diversas análises enzimáticas, análises até através de coloração, que mostram também quando a planta está estressada, né? Então, se o produtor tiver essa disponibilidade, de repente acessar algum laboratório para fazer essas análises também seria de fundamental importância para complementar, né? Mas é claro que às vezes não dá tempo, mas então visualmente falando a gente pode observar esse travamento no crescimento, né? E fora isso, tudo que acarreta nesse travamento, né? Então a gente vê aí de repente morte de meristemas, né? A gente vê folhas mais quebradiças, né? Então relacionados a, por exemplo, a murchamentos, né? Então existem esses sintomas bem visuais que a gente consegue observar, tá, Josenaldo? E posso aproveitar um momento só para complementar, né, o que o Bosco estava falando, que duas coisas importantes também, né? Então o Bosco recomendou sempre na pré-florada, também lembrando que a fase de florada e de formação de fruto, né, é a fase de maior demanda energética da planta, então por isso que tem essa recomendação prévia na pré-florada, né? E uma segunda coisa importante também, que nem você comentou, né, sobre ataque de pragas e doenças, toda vez que a planta sofre um ataque de um inseto, por exemplo, ela produz muitos radicais livres, né? E radicais livres, em excesso, todo mundo tem radical livre, né? Seja humano, seja planta. Porém, em excesso, esses radicais livres são muito prejudiciais, né? E a prolina é um aminoácido que ela consegue neutralizar o excesso de radicais livres, né? Então, por isso que também após o ataque de uma praga, uma doença ou algum estresse que gera muito radical livre, a prolina também tem essa função como se fosse uma espécie de faxineira, onde ela vai eliminar radicais livres, né? Neutralizar radicais livres desnecessários naquele momento, tá bom? O que são radicais livres, assim, bem popularmente falando, para que o produtor que está lá nos ouvindo possa entender também? Certo. Radicais livres, Josenaldo, são compostos que possuem principalmente o oxigênio na sua composição, né? Então, é engraçado porque o oxigênio tanto é uma molécula que nos faz viver, né, nós seres humanos, porém também existem diversas combinações do oxigênio com outras moléculas que fazem com que seja tóxico em excesso, né? Então, radical livre é todo composto que possui oxigênio na sua composição e o principal deles, a gente pode já falar que é o peróxido de hidrogênio, ou seja, aquela famosa água oxigenada, né? Então, é um exemplo de um radical livre que em excesso pode ser prejudicial, tá? Mas todo mundo precisa ter um pouquinho, sim. Só que, que eu comentei, o excesso é que é prejudicial. Tá. Existem vários tipos de estresses, ou o estresse de uma maneira geral é um só? Por exemplo, o estresse fisiológico, o estresse vegetal, existem vários tipos de estresse? Na planta são dois tipos de estresse, o biótico e abiótico.
Né? O que é um biótico? O estresse biótico é provocado por doenças, por pragas, né? E o abiótico por alta temperatura, excesso de água, salinidade, baixa temperatura, baixa umidade, alta umidade. Então, dependendo do trato que o produtor der à planta, ela vai ter estresse nesses dois tipos aí. A gente costuma dizer que o vale, praticamente os 365 dias do ano, a planta tá sofrendo por estresse. Então é uma situação que o produtor convive com ela o ano inteiro. O ano inteiro. E como além do aminoproline, o que ele pode fazer para evitar esse estresse e não mexer com a produção dele? Pode afetar muito a produção, o estresse na planta? Com certeza. Por exemplo, uma planta... É tudo uma questão de manejo, né? Eu sempre costumo falar, o aminoproline não é o salvador da pátria, né? Mas é uma excelente ferramenta no combate, né, e no controle do estresse. Agora, não é só usando ele que você vai resolver todo o problema. É como eu falei anteriormente, é você fazer um bom manejo de irrigação, um bom manejo de nutrição e um bom manejo no controle de pragas e doenças. E o aminoproline entra como uma ferramenta para amenizar tudo isso aí. Para dar aquele suplemento, como você falou, né? Um suplemento que vai ajudar com que a planta se saia bem no combate ao estresse, né? E a importância do uso dele semanal. Não adianta você usar a aminoproline agora e daqui a um mês voltar a usar, certo? Ele tem que ser usado semanalmente, nessa dose que a gente recomenda de meio litro por hectare. Se interromper? Se interromper, aí acaba jogando dinheiro fora. Ela tem que ter uma continuidade, certo? Para que ele não tenha, que a planta realmente não. Eu estou recebendo esse reforço da prolina semanal e a planta não vai estar gastando energia desnecessária, certo? Vai ter esse reforço no combate, no controle do estresse. Quais são as pragas que mais atacam aqui na nossa região nessa época do ano? Por exemplo, agora no segundo semestre, por exemplo. Vamos falar da fruticultura, uva, manga. Rapaz, hoje é tripe, cigarrinha, mosca da fruta, são várias. São várias. São várias, independente da região que ele está aqui, localizado. Tripe, cigarrinha, mosca da fruta, broca. E como evitar que essas pragas entrem na cultura? No manejo de controle nutricional, uma planta bem nutrida, a praga resiste à entrada, e também no controle, no uso correto de defensivos agrícolas. Tem uma receita de bolo? Não existe. Não existe, né? Não existe receita de bolo. Receita de bolo que eu digo assim, não, se todo mundo fizer a mesma coisa, vai evitar. A agricultura, cada dia é um dia, né? Tem produtor de uva que dorme rico e acorda pobre, né? Porque a questão climática é determinante, né? Você vê esse ano, você sabe disso, foi um ano muito difícil, né? Teve vários prejuízos para produtor de uva, de manga, uma redução drástica no plantio de cebola, de tomate, em função das chuvas que ocorreram no início do ano, né? Então, isso é um estresse também, que a planta passa, né? Excesso de água e de chuva. Quando não é 8 é 80, né? Não, é 8 é 80. A agricultura, assim, eu costumo dizer, a distância entre o céu e o inferno é pequena. Né? Então, você não pode errar. Hoje, uma das grandes receitas, eu diria assim, uma boa receita de bolo para o produtor é que ele não pode errar. Não tem aquele MacGyver daquele programa que a Globo exibia há muitos atrás, fazia gambiarra. A agricultura não admite gambiarra. Não admite mais isso, né? Não é 880, ou é 0 ou é 100. Você não admite erro. Então, o produtor ele não pode se dar o direito de errar. Tem que fazer a coisa... E o uso do aminoproline é o uso preventivo. Né? É começar a tratar a planta de forma preventiva. Você falou dois tipos de estresse aí. O biótico e o abiótico. Diferencia de novo para a gente aí. O biótico é provocado por micro-organismos, por fungos, bactérias, pragas, né? E o abiótico por temperatura, excesso de umidade. Então, o abiótico seria também o estresse ambiental, que a gente chama? Questão ligada a clima. Questão climática. Quer comentar mais alguma coisa, Rafael, sobre o que é o abiótico e o biótico aí? Para enriquecer o bate-papo aqui? Não, tá corretíssimo, Bosco. É bem simples e direto, como você comentou. O biótico
Josenaldo? É tudo que é, vamos dizer assim, algo vivo, que nem uma praga, um inseto, uma lagarta, um fungo, um vírus, uma bactéria. E abiótico é tudo que é relacionado, podemos pensar assim, ao clima, né? Então, uma falta de chuva, né? Uma falta de água em geral, temperaturas extremas, seja baixa ou alta, solos salinos. Então, tudo que envolve o ambiente em si é o abiótico, né? E tudo que tiver ser vivo é o biótico. Basicamente, são os estresses, a separação aí das classes dos estresses aí que as culturas sofrem. Ô Rafael, o Bosco está dizendo que aqui na região a gente sofre com estresse o ano inteiro. Você está em São Paulo agora, em São José dos Campos, você viaja muito, visitando várias regiões do país. Acontece isso em todas as regiões ou é uma coisa específica do Vale do São Francisco aqui? Rapaz, é o Brasil todo. Na verdade, a gente pode até comentar que deve ser na agricultura no mundo inteiro, né? Então, o estresse, as culturas passam por estresse, seja de uma forma, seja de outra. Talvez a única cultura que não passa por estresse é aquela cultivada dentro de uma casa de vegetação em condições totalmente controladas. Aquela, talvez, passa muito pouco ou quase nenhum estresse. Mas tudo que é a céu aberto, tudo que está no campo, com certeza está passando por algum tipo de estresse, viu? Às vezes posso até dizer que a região do Vale, por ser bem avançada, né? Ela tem irrigação, dispõe de diversos tipos de tecnologias, né? Mas tem muitas áreas aí pelo Brasil afora que o pessoal não tem tantas condições assim, então o estresse acaba com tudo mesmo, viu? E é algo que todo dia vai consumindo um pouco a planta e chega no final ali da safra, tem perdas bem significativas, viu, Josenaldo? Aqui no Vale do São Francisco, você que mora aqui, acompanha há muito tempo, qual seria assim uma cultura que tivesse mais resistência a esse estresse? No segundo semestre, por exemplo, que é o período mais forte de temperatura em relação à temperatura. Eu acho que manga é uma cultura bastante rústica. Manga é uma cultura rústica. Mais resistente a essa temperatura. Você prova disso que você vê na beira do Rio São Francisco mangas, várias mangueiras no Rio São Francisco que sofrem momentos de muito estresse. E um buzeiro. Um buzeiro, lembrei agora, um buzeiro. Está lá na Caatinga, né? E é uma planta que eu te simbolizo assim, com altamente resistência à questão de estresse. Inclusive a falta de chuva, né? Chuva. Ele é bem resistente, né? Não é uma cultura muito difundida aqui, mas aqui na região de Uauá, aqui próximo de Juazeiro da Bahia, existe inclusive uma cooperativa. Né? Que é a Coopercook, que desenvolve vários produtos a partir do umbu, né? E aí, nesse período do ano, acho que quem trabalha com isso vai ter um sossego maior, né? Das culturas que é plantada aqui na região, como negócio, como um agronegócio, não vou afirmar 100%, assim, na minha maneira de ver e conhecer, de labutar o dia a dia, a manga é uma cultura bastante resistente. Em quantos por cento esse estresse influencia na produção de manga ou de uva? Por exemplo, eu não liguei muito para o estresse da minha planta, vou levando lá, estou achando que vou jogando lá uns fertilizantes, fazendo a irrigação, e não estou muito ligando para diminuir essa parte do estresse aí com o aminoproline. E quanto isso pode influenciar? Em quantos por cento, por exemplo? Assim, percentualmente falando, assim, eu não tenho essa segurança de afirmar em quantos por cento. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, numa fase como essa agora, que é em outubro, alta temperatura, nós estamos vivendo, tem momentos que chega a dar 40 graus, 38, 40 graus, né? E uma baixa umidade. Isso afeta diretamente ao crescimento do fruto. Por exemplo, você vai exportar uma uva ou uma manga e você não obter um fruto com um calibre de tamanho que é exigido para exportação, o produtor deixa de ganhar. Então, um dos efeitos maléficos do estresse é um crescimento reduzido do fruto. Pode atrofiar a floração? Pode atrofiar, por exemplo, produtividade, ou seja, vai diminuir a fecundação. Eu estava prevendo tirar 100 toneladas por hectare ali, se não cuidar... Pode reduzir. Agora, percentualmente falando, eu não conseguiria afirmar, mas eu digo assim, que há uma perca de produtividade, há uma perca na qualidade e principalmente uma perca no crescimento do fruto.
Por exemplo, um fruto pequeno de uva, que não atinge o padrão exigido para exportação, ele, ao invés de ser exportado onde tem uma condição de preço melhor, acaba ficando no mercado interno, né? Isso se vai para qualquer cultura, né? Então, o estresse ele afeta diretamente a qualidade da fruta e a produtividade. E aí, afeta diretamente também o rendimento financeiro Com certeza. Da cultura. Quanto menos fruta, quanto menor for o fruto, quanto menor a produtividade, com certeza o resultado financeiro do produtor vai ser menor. Ô Rafael, é possível a gente tornar uma planta, eu vou começar uma área nova, para fazer todo um trato cultural ali naquele terreno que eu vou trabalhar, é possível tornar uma planta, desde o início, ela mais resistente a certo tipo de estresse? Olha, você pode dispor de variedades, né? Existem variedades aí que são desenvolvidas exatamente para regiões que possuem alguma característica acentuada, seja de temperatura, ou seja de alguma condição de pragas e doenças, né? Então, procurar uma cultivar aí que seja resistente, né, ao principal estresse, no caso em questão, é um bom caminho, né? Claro que acredito que o Bosco pode até falar também sobre isso, né, que ele é produtor, mas acredito que fora isso, todo o manejo que envolve, por exemplo, começando pelo solo, né, começando pela variedade, começando pelo sistema de irrigação, tudo isso vai influenciar para que tenha sucesso nesse novo plantio, né? Só um detalhe aqui que eu vou complementar a resposta anterior do Bosco, né? O professor Centelhas, que é da Exalc aqui da USP aqui de São Paulo, em Piracicaba, ele fez um trabalho, né, tentando ligar alguns fatores de produtividade, né? E segundo o trabalho dele, dos fatores que são determinantes para a produtividade, 50% é influenciado pelo clima, 23% influenciado pelo solo, né, as condições do solo, matéria orgânica e tudo isso, se o solo é mais argiloso, mais arenoso e tal. A variedade, 13% corresponde à variedade da planta, né, ou seja, a variedade genética que se utiliza no plantio, e 14% se relaciona ao manejo, né? Então, vocês observam que a gente tem uma margem pequena, assim, vamos dizer assim, de 14%, que é relacionada ao manejo, né, onde a gente vai conseguir tentar amenizar aqueles 50% que o clima influencia aí nas questões de produção, tá? Só para complementar a resposta anterior do Bosco. Então, é interessante procurar a variedade que se adapte mais à região, é isso? É um dos pontos importantes, a gente sempre buscar as variedades que são mais adaptadas em cada região. Com certeza é um ponto a considerar. O que você recomendaria aqui, por exemplo, para quem quer produzir uva, ou as variedades mais adaptadas aqui na região que você conhece? Você é produtor rural? Você planta as uva? variedades que já são plantadas aqui, já são adaptadas aqui, né? O grande problema, Janot, aqui é a questão climática. O estresse provocado pela questão climática, pelo meio ambiente, por exemplo, essas temperaturas muito altas, hoje é um problema, né? Então, para atenuar isso aí, o aminoprolina se torna uma ferramenta fantástica para minimizar isso aí. Hoje, o maior problema de estresse do segundo semestre, seja para uva, manga, cebola, tomate, melão, maracujá, banana, goiaba, acerola, é alta temperatura. E a forma de uma ferramenta fantástica para amenizar o efeito da alta temperatura em qualquer cultura, uma ótima ferramenta é o uso semanal do aminoproline. Então é uma ferramenta que a gente sugere que todo produtor use. Aplicações semanais de aminoproline, meio litro por hectare. Iniciando na pré-florada, se estendendo até a colheita. No caso da manga, o produtor ele induz a floração da manga, né? Ele pode escolher a época que ele quer que a manga produza, não é isso? Aí ele já pode, quando ele começar a indução, já pode começar a aplicar o aminoproline? A gente, em manga, tem um problema que afeta a manga que chama paternocarpia. Paternocarpia. O que é isso? É um fruto que desenvolve sem semente. E aí o fruto não cresce, né? Fica o fruto muito pequeno e acaba caindo, abortando. Toda manga que está florando nesse período agora, de setembro, outubro, que pegou altas temperaturas, a ação da paternocarpia é muito elevada.
E nós, da Ajinomoto, nós fizemos alguns trabalhos e nós conseguimos comprovar que quando o produtor começa a usar o aminoproline na indução até o pegamento do fruto, usando semanal, ele diminui essa ação da patacarpia na manga. Entendeu? Então, aí da importância que eu falo, o uso do aminoproline tem que ser preventivo, certo? E iniciando antes da florada. E começa a aplicação e vai semanalmente até o início da colheita. Ou seja, ele vai dar à planta uma condição que a planta esteja muito bem fortalecida no combate aos estresses, principalmente da alta temperatura que nós estamos vivendo hoje. Né? Hoje é imprescindível o uso do aminoproline. Todo produtor, seja de uva, de manga, cebola, melão, é importante usar aminoproline semanal para justamente diminuir a ação dessas altas temperaturas nas culturas. Se o produtor deixou de usar no início da indução da floração da manga, como você disse aí, ele pode ser usado como um produto corretivo? Não. Não pode. A aminoproline é preventivo. Se não usou preventivamente, a ele não gente vai não resolver. joga dinheiro fora. O uso do aminoproline tem que ser preventivo. Ele não pode ser, depois que a planta está estressada, você entra com ele. Beleza, você pode entrar, mas os melhores resultados é quando ele usa de forma preventiva. Ele não vai ter um resultado satisfatório aí. Não né? vai estar jogar dinheiro fora. Vai jogar dinheiro no mato. Jogar dinheiro fora. A gente tem que ser verdade, a gente tem que falar a verdade, né? Então, o uso do aminoproline tem que ser preventivo. Se está doente, não tem jeito, não vai curar. Ou seja, você vai começar, a planta está estressada, você vai começar a usar, você vai amenizar um pouquinho, mas se ele estiver usando preventivamente, aí sim, ele vai ter um resultado muito bom. Rafael, você me disse aí que o tipo de solo influencia também nesse processo do estresse? Porque a gente tem uma variedade de solos aqui, tem solos arenosos, argilosos, isso influencia também? Na verdade, assim, em relação à característica física, né, que você comentou, se ele é argiloso, arenoso, a gente não tem muito o que fazer, né? Então, o que a gente pode fazer é talvez aumentar ou tentar aumentar um pouco teores de matéria orgânica, né? Trabalhar nesse sentido de melhorar a microbiota do solo de uma forma em geral, né? A gente sabe que, assim, não é possível, às vezes é difícil, né, em fazer isso em todas as regiões, mas como a característica física é mais difícil de se mexer do solo, né? Então a gente tenta fazer alguma coisa em sentido da matéria orgânica, na característica química, como por exemplo uma calagem, ou fazer, nem vocês estavam comentando, né? Fazer análise de solo para depois fazer uma recomendação específica, né? Para aquele tipo de solo. Então seria mais nesse sentido, tá? Então não tem muito o que ele fazer não, porque vou correr do solo argiloso para ver se eu diminuo o estresse na planta. Não tem isso não, né? Aí você não tem como mudar a característica do solo que você está, né? Que o produtor está, não tem como mudar naquele momento, né? Talvez daqui a milhões de anos aí, o processo de intemperismo acaba mudando isso, mas enquanto a gente estiver vivo é muito difícil mudar. A questão do pH, existem solos com pH mais alto, mais baixo? Ou não, tem um pH... Não, tem um pH desejável, né? Por exemplo, quando você tem um pH em torno entre médio aí de 6, 6,5, a absorção dos principais nutrientes pela planta são maiores, né? Você não pode trabalhar no pH nem muito alto e nem muito baixo. É próximo do neutro, entre 6 e 6,5 ali é o ideal para a absorção de muitos nutrientes. Esse seria mais ou menos o ideal para trabalhar. Ideal. E como fazer para deixar ele nesse patamar? Você tem que fazer análise de solo, né? O produtor ele tem que ter o hábito de fazer análise de solo anualmente, né? Para que ele tenha não faz uma vez só, não. Eu conheço produtor que fez no início da plantação e não fez mais. A análise de solo tem que ser feita todo ano. Todo ano. Muda? Ele é mutável? Não, muda porque você, por exemplo, se você errar na irrigação, o potássio, vou dar um exemplo. O potássio é um nutriente que ele tem uma alta mobilidade no solo. Então, se você fizer uma irrigação errada, aquele potássio que está presente nas primeiras camadas do solo, a água da irrigação joga ele para camadas mais profundas onde não tem raiz. Ou seja, aí vai dar uma deficiência de potássio. Deu uma chuva acima de 20 milímetros, aquele potássio que está nas camadas superficiais do solo,
essa chuva de 20 milímetros vai empurrar esse potássio para camadas de 60, 90 centímetros do solo, onde não tem raiz. Né? Então, e o potássio é um nutriente extremamente importante. Né? Então, é importante você fazer essa análise do solo. A gente sugere uma vez no ano, eu particularmente na minha área, a cada safra de uva que eu faço análise. Para quê? Para que a gente tenha uma ideia de como é que está a questão dos nutrientes, né, no solo. E aí a gente fazer as correções necessárias, né? Então é importante fazer esse acompanhamento sempre, né? Porque tem produtor que eu conheço que fez antes de fazer a plantação da uva ou da manga e não voltou a fazer mais. E infelizmente vão ser produtores que assim, a questão da longevidade do negócio dele pode se comprometer, né? A longevidade, a qualidade do negócio dele no agro pode ser comprometida. Porque a análise do solo é a base de tudo. Você tem que ter uma noção do que você está jogando. É a receita, né, que o médico passa para a gente. E assim, você às vezes pode estar usando adubo demais ou pode estar usando adubo de menos. Então a análise do solo vai te dar um raio-x de como é que está seu solo e aí você vai fazendo o seu manejo, né? Ô, Bolsa, agora tem lugares que eu já vi também plantações que o produtor irriga hoje e passa uma semana que parece que o bicho está molhado essa semana toda. Por que acontece isso? É normal? Por exemplo, ele irriga hoje e daqui a uma semana, daqui a 8 dias, o solo continua molhado ou encharcado, sei lá. Por que acontece isso? Isso vai depender do tipo de solo. Por exemplo, um solo argiloso, a capacidade de retenção de água é maior. No solo arenoso, o cara tem que irrigar quase todo dia. Quando você falou do solo arenoso e o solo argiloso, a capacidade de retenção de água no solo arenoso é muito menor do que um solo argiloso. Por exemplo, você faz irrigação no solo argiloso, ele vai se permanecer mais úmido por mais tempo do que um solo arenoso, porque a água no solo arenoso, quando você irriga, ela desce de vez. Né? Já no solo argiloso, ele fica mais distribuído na estrutura física do solo. Tanto é que quando você vai fazer uma irrigação num solo arenoso, você tem que parcelar essa irrigação ao longo do dia, né? E investir muito em matéria orgânica, que é a matéria orgânica que vai dar essa melhor retenção de água no solo. Por exemplo, um solo arenoso, para você plantar uva, manga ou qualquer cultura, você tem que investir muito em matéria orgânica. Que tipo de matéria orgânica? Esterco. Esterco, por exemplo. Esterco de caprinos, de ovinos, compostos orgânicos aqui na região, que já se vende. Então, tudo isso vai aumentar a capacidade de retenção de água no solo. Tem que ficar usando essa matéria-prima escalonadamente, assim? Rapaz, ou bota quando for iniciar? Uma vez por ano, duas, vai depender da capacidade financeira do produtor. Uma vez por ano ou 2 vezes no ano. Isso aí, eu digo assim que não é custo, isso é investimento. Né? Hoje você investir em matéria orgânica no solo é investimento, não é custo. O solo, só para a gente ter uma diferenciação assim bem prática, o solo argiloso é aquele que a gente chama de massapê. O bicho prega, você pisa. O solo argiloso é um solo que tem um poder de retenção de água e acaba retendo água, ele vai ficando aquele solo que você pisa, você fica bem que pregado no solo. Ele tem um pouco de silt também, entendeu? Mas assim, são solos que você consegue boas produções. O importante é o manejo. É uma estrutura que dá liga no solo, né? Dá muita liga. Ele prega com facilidade no pé da gente, ele, na enxada, por exemplo, ele fica pregado ali. É muito siltoso. É muito siltoso, né? Tá certo. A gente costuma dizer o palavreado do campo, né? E as culturas aqui do Vale de São Francisco, de fruticultura, por exemplo, manga e uva, se dão bem nesse tipo de solo? Rapaz, hoje há muitos anos atrás, as pessoas falavam que produzir uva, manga em solo raso não se produzia. Hoje você consegue, com a tecnologia que tem no Vale de São Francisco hoje, você consegue produzir em qualquer tipo de solo. A irrigação permite isso, a tecnologia que os consultores de uva e manga introduziram aqui na região, acabam você conseguindo, né, produzir muito bem as culturas em qualquer tipo de solo. Vai ter um pouco mais de trabalho às vezes, né? O Vale, um pouco mais de investimento. O Vale é uma região de alta tecnologia.
Né? Então, aqui faz coisas que muito lugar do mundo não faz. Né? Então, aqui é uma região que a gente pode bater no peito e dizer que quem está aqui, a gente está muito bem servido, né? Principalmente pela qualidade dos consultores que a gente tem aqui na região, né? Tá certo. Bosco Farias, mais uma vez eu quero agradecer sua presença aqui no nosso programa. É um prazer conversar com você. Muito obrigado, viu? Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Vamos esperar outros convites, outros momentos desse aqui. É um momento que a gente consegue levar, como você falou no início, né? O grande produtor, ele tem condição de pagar uma consultoria, né? Mas o pequeno que não tem essa condição... Não que ele não seja nosso alvo, né? Também. Ele também é nosso alvo. Mas assim, é um programa que visa muito o pequeno produtor, né? Levar informação para o pequeno que não é bem assistido, né? E parabenizar mais uma vez, né, o Aurélio por essa iniciativa de estar levando informação de qualidade não só para os clientes da central, mas para os clientes, para os produtores do Vale do Francisco. Como um todo, né? Como um todo. Então, muito obrigado. Com certeza, outros convites virão, viu? Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Rafael Hirano, obrigado por você disponibilizar esse tempo para conversar com a gente, viu? Foi um prazer. Opa, eu é que agradeço, o prazer foi todo meu. Em nome da Ginomoto Fertilizantes, quero agradecer a nossa participação e contem comigo sempre que precisarem. Um grande abraço. Um grande abraço, obrigado, viu? Bom final de semana para vocês, bom trabalho. Valeu, agradecendo Rafael. também a você que nos acompanhou aí na Tropical Sat FM 102,5 em Juazeiro da Bahia. Obrigado a você que estava conosco aí através do YouTube e nosso canal Central de Adubos Oficial. Lembrando para você que esse programa fica gravado aqui no YouTube. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser, viu? Um abraço ao pessoal da DPJ Filmes, levando nosso programa para a internet. Um abraço à equipe Central de Adubos. Se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado estaremos de volta às 9 da manhã. Bom dia, bom final de semana. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical 7 FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial com o programa da Central para o Campo. Em pauta, campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743. Da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.